Oi, meus queridos! Então, nosso texto de hoje diz o seguinte: o que é o julgamento final? A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso, e o que é verdadeiro jamais mudou. Então isso é o que é o julgamento final, a gente ouvir a voz de Deus confirmando para a gente a verdade, a gente saber que aquilo que é falso a nosso respeito é falso, completamente falso, toda doença, toda dor, toda ilusão, todos os problemas, todas as formas de separação, tudo isso é falso. E o que é verdadeiro jamais mudou, que nós somos íntegros, que somos um único ser, que nós somos puro amor e perdão, que nós conhecemos apenas o bem, que temos os olhos do nosso Pai. A verdade não pode mudar. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim, ou seja, o perceber todo o engano, todo o erro, chega ao fim em nós, quando a voz de Deus proclama que o que é verdadeiro e que a gente não pode mais estar vendo o erro. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetando a partir de uma mente agora corrigida. Então a gente vai vendo, eu acredito que isso está acontecendo com todos nós que estamos realmente trabalhando nisso, é que a nossa mente vai sendo corrigida e que a gente vai começando a diminuir, de ver o erro no outro e nas situações, tá? E quando a gente vê o erro, a gente já sabe que naquele momento aquilo precisa ser corrigido na nossa mente, que a gente já não aceita mais aquilo como verdade. Então, a princípio, a gente vai ver um mundo sendo projetado agora por um outro ângulo, tá? Você está projetando agora o seu mundo através de uma visão mais pura, tá? E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. Amém. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação. Pelo contrário, né, amados? É quando a condenação acaba que nós vamos estar diante do julgamento final. Pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Para que este mundo, né? De tanta dor, de tanta luta, não tem propósito nenhum. Então agora eu já não vejo mais, eu vejo o mundo totalmente perdoado. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Isso quer dizer que a gente vai parar de lutar com esse mundo porque ele desaparece, ele desvanece no nada, ele não é nada mais. Para nós não existe nenhum interesse nosso nas lutas, nem nas alegrias desse mundo, mas existe um prazer enorme no nosso conhecer quem somos realmente. Sem causa e agora sem função, na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Então veja a importância de que desapareça o nosso interesse por corpos, né? Os corpos desaparecem, não no sentido de que, como as pessoas interpretam erroneamente, de que você vai sumir, você vai desaparecer, assim, não é isso. O que acontece é que você não olha mais para o Filho de Deus como um corpo, e sim como um espírito, um ser espiritual que está ali na sua frente. Embora mesmo que ele não reconheça isso, o seu interesse por corpos acabou, o seu interesse agora é pelo que está por trás. Os corpos desaparecem no sentido de que eles não têm mais importância alguma.
de que o seu próprio não tem mais importância alguma, você não está mais interessado em algo que você sabe que vai acabar daqui a pouco, tá? Mas o seu interesse é pelo seu ser eterno e o do outro também, tá? O que quer dizer isso? Tá? Não quer dizer que você vai abrir mão do que o seu corpo faz, tá? Você não é que você vai abrir mão da sua vida aqui, mas que você tem um interesse maior e um reconhecimento de que ali está espírito e que esse corpo é apenas algo que vai acabar, vai passar, mas que o espírito é eterno, o espírito é a verdade, mesmo que o outro não compreenda a verdade sobre ele, pense que ele é um corpo, tá? Que ele depende do corpo para viver, que ele depende do corpo para ser. Você está compreendendo que ele é muito mais e vai muito além do que ele mesmo está pensando. Então, os corpos, né, desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que Ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade e à união com a tua própria identidade. Então, gente, eu conheço, né, bastante pessoas que creem na volta do Cristo como algo devastador. Porque Cristo vai voltar, significa que nós vamos desaparecer, significa que muitos vão para o inferno, significa que aqueles que eram bons ressurgiram, aqueles que eram maus vão ser condenados. Então, é um terror, né? É um terror, é uma condenação, coisa que o nosso Pai desconhece. Nosso Pai não sabe o que é condenação, Ele nos ama plenamente, Ele quer que seja corrigida a nossa ideia falsa a respeito de nós mesmos. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que Ele designou para abençoar o seu Filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com Ele. Não tenhas medo do amor, pois só Ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe des as boas-vindas e o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu Pai e tu és o meu filho. Ai, gente, que coisa mais linda e maravilhosa isso, saber que o nosso Pai nos ama, que o nosso Pai nos quer, que nosso Pai não nos condena, que Ele nos quer de volta, né? Que a gente acorde desse sonho. E isso nos dá muito conforto, muita alegria de saber que não há condenação alguma, que o nosso Pai nos quer um por um, que ninguém ficará de fora, tá? Basta apenas a gente querer essa volta, né? Então, queridos, muita gratidão e a gente se vê na próxima lição, que é a 311, tá? Um abraço, até mais.